como estávamos falando, neste versículo, né, há uma crença das autoridades nos técnicos ou cientistas e nos comerciantes ou donos, né, das grandes corporações e empresas. Então, não se dá ouvidos, num primeiro momento, à igreja, e embora a igreja, através dos seus profetas, né, profetiza as dificuldades que ainda virão para este mundo. E quando a gente fala de uma igreja, um homem profetizando, algo que não é agradável, obviamente, isso encontra uma oposição e isso encontra uma rejeição ao espírito de profecia, porque se a gente está falando que alguém está profetizando, e quando a gente fala de Paulo, estamos falando do povo de Deus, dos filhos de Deus, não estamos falando de qualquer profeta, né? Então aqui indiretamente também o espírito de profecia está sendo rejeitado, tá bom? Então esses homens, eles percebam, eles daqui a pouco eles vão mudar de opinião em função do cumprimento das profecias de Paulo e em função de que o piloto e o dono do barco de nada adiantou o conhecimento deles diante das dificuldades, tá? Então aqui Deus demonstra sua misericórdia para com todos que estão dentro do barco, para que para lhes dar oportunidade de conhecer quem tinha a verdade, tá? Quem estava certo e quem de fato queria o bem-estar dos que estavam todos ali, tá? Então, versículo 12. E como aquele porto não era cômodo, né, para invernar, os mais deles foram de parecer para que partisse, né, para se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e de Coro, e invernar ali. Então o vento os levou para uma situação difícil, a estação já estava para mudar e ali eles estão querendo passar o inverno num lugar mais confortável. Então há um aparente atraso, né, no cumprimento da agenda dos poderes do mal para chegar ao destino, ao encontro de Roma. Então e ali nós vemos situações que decorreram ao longo da história, né? Por exemplo, não é a primeira vez que a gente está tendo guerra, já houve uma primeira, segunda guerra mundial. Não é a primeira vez que passamos há alguns anos atrás por uma pandemia, já houve uma outra e outras pandemias no passado. Então, e outras crises que ainda virão, não será a primeira vez que ouviremos falar, mas a intensidade vai aumentando. Então, os ventos, né, e o frio continua ali no mar, tá? Essas questões de mudanças climáticas também estão à tona e causando todo esse alvoroço no planeta, né? Então vamos para os versículos seguintes. E soprando o sul bravamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. É, e aí, e aí vem se a gente pudesse falar, né? O engano, perdão, o auto-engano dos enganadores, né? Então, eles achavam que já estavam bem, já tinham chegado num lugar mais confortável e calmo, e que aparentemente os planos deles estavam começando a dar certo devido ao avanço dessa agenda. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, sendo que Paulo tinha comentado para eles não irem por Creta, né? Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Então aqui nós vemos novamente que estabelecidas as bases, né, de um governo mundial, ele vai, até ele ficar erguido completamente, ele vai ter oposição. As pessoas não vão aceitar tão livremente, tão de forma direta. Governos soberanos, né, que se opõem a um governo mais globalizado comunista, vão dar muito trabalho para essa agenda. Porém, nós já havíamos falado disso, né? Essa suposta oposição da direita conservadora permite o avanço, né, das questões globais, porque entram pessoas com atitudes muito drásticas que nada mais fazem do que aumentar a força e a pressão quando o outro lado, né, o suposto inimigo, retornar ao poder. Então, ali a gente vê novamente essa congruência, né? O vento vai aliviar ou não? Hein? Aparentemente já chegaram
numa situação, o perfil político do mundo parecia que estava indo para uma linha, de repente é uma virada, a Europa muda de rumo, eh, o predomínio americano, né, da economia, da guerra, etc., parece que não mudaria alguns anos atrás, mas agora apareceram os BRICS, há um segundo bloco, a China está tão poderosa economicamente quanto os Estados Unidos. Como vai ficar? Os Estados Unidos vão ou não cumprir as profecias? Né? São questões que são levantadas e não para a gente duvidar das profecias, mas só para entender de que na jornada da viagem a gente vai ver muita mudança ainda. De maneira que não podemos tentar colocar datas. Olha, vai ser em 2025, 2027, 2030, e a Agenda 2030 vai ocorrer lá, a lei dominical vai vir em tal data, é assim. Isso não é possível de ser feito. Vejam que há progressos, há atrasos nessa viagem. O vento não é controlado pelo inimigo, ele leva ao engano, ele conta também com a liberdade dos seres humanos que são enganados por ele. Então, somente Deus tem o controle da história deste mundo, né? Então, isso é necessário que nós comentemos aqui. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixaram ir à toa, ou seja, eles ficaram à deriva. E o mundo está sem rumo. Vai chegar um momento, e já está quase prestes a ocorrer isso, né? Esses bandos parece que disputam o poder e é, a única coisa que eles estão gerando é o quê? Crise, situações difíceis do agro na Europa, no Meio Oriente, conflitos bélicos, os Estados Unidos entrando em crise, dívida aumentando, é, né? Enfim, tantas situações que a gente poderia comentar só para a gente dizer claramente que o navio da história deste mundo está desgovernado, ok? Esses ventos fazem esse navio, que é representado pelo mundo, estar sem controle. Versículo 16 e 17. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios. Eles tentaram todos os meios, né? Técnicos, científicos, eh, da política, da diplomacia, do engano, da bruxaria, de todos eles incluídos, de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa a Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, ou seja, estavam à deriva, tá? E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, novamente, continua a tempestade e os ventos, tá? No dia seguinte, aliviaram o navio, aparentemente uma calma, né? Uma calmaria. Porém, né, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O que isso representa, né? Uma tentativa, novamente, de trazer calma. Lembra que a gente comentou na nossa série não lembro se foi o Santuário, mas com cunho profético, dos ciclos econômicos que se repetem a cada 40, 50 anos, perdão, 49, 50 anos aproximadamente, ciclos de baixa e ciclos de subida, né? Estagnação e crise e depois novamente ascensão e crescimento da economia. Então, há essas oscilações sendo contadas nesta história também e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma mão pequena, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, de repente, quando tudo aparentemente estava mais calmo, novamente escuridão, né? Neblina. Que isso significa? Quando não existe sol nem luz das estrelas. Não há luz, não há palavra de Deus, não há Bíblia. O engano predomina no mundo. O que está sendo projetado é essa questão de sem uma direção, um norte, um rumo que pudesse tirá-los dali. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia o quê? Então aqui aparecem essas simbologias, né? A luz é a Bíblia, a palavra de Deus. As palavras de Paulo representam também a palavra de Deus.
E o que representa o alimento? Da mesma maneira, a mesma conexão, tá? Com o alimento que sustenta de fato o alimento espiritual verdadeiro. Então, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, em outras traduções, dano, e esta perda, em outras traduções, a palavra prejuízo. Então, Paulo tinha advertido, não pelo mal deles, porque ele estava incluído no navio, né? Mas ele faz apelo para o alimento, para que eles se alimentem, porque estavam alguns dias já em vigília. Então, o mundo, inclusive cristão, né, alguns prisioneiros que estavam lá, eles estavam sem comida. É, e o que a gente poderia falar sobre isso do nosso mundo cristão, né? Tantos que supostamente deveriam possuir a verdade completa se desviaram aceitando o engano, né? Como igrejas filhas da igreja mãe, tá? Então, e aí, enganos de diversos tipos, né? Alguns vão pensar que a tempestade é causada pelos ventos, outros vão acreditar que as tempestades são causadas pela ira dos deuses, outros vão acreditar que as tempestades é uma questão comum daquele tempo, daquela região. Então, diante desse emaranhado, né, de opções, qualquer uma delas, 90% delas será fake, porque há apenas uma única razão, que o próprio Deus sabia neste caso, né, e no caso da história do mundo, tá? Nenhum outra pessoa poderia saber. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. A mensagem da igreja será o quê? Tende bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, ou seja, novamente uma profecia. Vocês serão preservados, apenas haverão perdas materiais. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, né, ele acredita nesse Deus, a quem sirvo, esteve comigo. Um anjo se apareceu e falou com ele, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que bonito, né? Deus é, entregando a responsabilidade e a liderança espiritual do mundo através da igreja. O mundo saberá, através da igreja, quem é o Deus verdadeiro e todos terão a oportunidade de aceitar ou rejeitar. E há uma nítida intenção soberana de que Paulo chegue a Roma. Ou seja, Deus vai permitir que a lei dominical surja, que sejamos perseguidos, que tenhamos um encontro frontal com Roma. É indiretamente um propósito divino, percebam isso nesta história. O que vai fazer o quê? Peneirar a igreja, tirar o ouro refinado dela e prepará-la para a última missão, ok? Então, Deus agindo, inclusive, por cima de toda a ferramenta de engano do inimigo, tá? Então, no meio da tempestade, novamente, Paulo falando, profetizando, não perecerão. Novamente, o espírito de profecia aparece em cena e aqui já com uma autoridade um pouco maior. Por quê? Porque já se cumpriu parte da profecia e as pessoas começam a entender: olha, Paulo não é um homem comum, é um homem de Deus. O que ele fala se cumpre, tá? Então, Paulo vai dizer: vamos confiar em quem? Em Deus. Paulo não vai dizer, olha, eu confio no piloto, eu confio no dono, eu confio no construtor, no engenheiro que fez esse barco. Não. É da mesma maneira em que nós estamos confiando. Na OMS, na COP28, no nosso governo, no próximo governo, no nosso próximo candidato, no atual candidato que talvez está no poder que a gente simpatiza. Nenhuma dessas possibilidades é correta. Apenas Deus para corrigir a história e o fim deste mundo, né? Versículo 26, 25. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, ou seja, não pereceriam, tá? Versículo 26 e 27. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha, ou seja, ir
Em outras versões, no original diz ir e bater, né? Ir ao encontro de uma ilha. Ou seja, eles iam bater. O naufrágio é iminente, tá bom? E quando chegou a 14ª noite, isso faz alegoria à hora mais escura da história deste mundo, né? Meia-noite, né? Lembrando a travessia do Mar Vermelho, né? Sendo impelidos de um outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, se avistava um horizonte, tá? Então, um outro lado do mar. De um lado do mar, eles estão passando por tempestade. Do outro lado do mar, eles encontram aparentemente uma calmaria. E aí, novamente, estamos citando, parafraseando os dois bandos para o qual o mundo se dividiu, né? A polarização te leva para um lado ou para o outro. Lembrando que os dois são enganos, tá? E qual é a questão aqui? É uma convergência, não é nenhum nem o outro, vai pelo meio que seremos dirigidos para o encontro de uma ilha, ou seja, é não é na tese nem antítese, né? É na síntese que nós vamos bater no engano maior que é Babilônia. Vamos bater nessa ilha, tá? E lançando o muro, perdão, o prumo, acharam 20 braças e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Eles almejavam que passasse a noite para poder passar, né, terem pelo menos visibilidade melhor. É, e eles já estavam cansados, né? Nem as âncoras ajudaram a salvar o destino, né, iminente desse navio que estava prestes a naufragar, tá? Então, óbvio, eles não querem a batida com a ilha, né, com os rochedos, com as rochas. Porém, eles almejam o quê? Já aí nós vemos um mundo com uma mistura, né, de pensamentos, mas todos querem que chegue o dia, o final, um desfecho melhor para a história deste mundo. Quando o grande dia chegar, né, nós não sabemos qual e como serão as expectativas de todas as nações e povos deste mundo. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, né? Continuamos o texto, versículo 20 e 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Nova profecia, novo conselho. Agora o centurião vai dar ouvidos para Paulo, tá bom? Eles tentam já ações, parece que já tentam fugir do navio para salvar suas vidas. Só que Paulo diz: olha, se eles não ficarem, nós não nos salvaremos, ok? Novamente em cena o espírito profético e vamos ver qual é a reação do centurião. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: E já hoje, o 14º dia, que esperareis e permanecereis sem comer, não havendo provado nada. Comida representando alimento, alimento espiritual, a palavra de Deus. Para quê? Para que tenham um argumento mais sólido para acreditar nas palavras de Paulo, ok? Os que ouvem a voz profética, os que se alimentam com a palavra de Deus, os que dão ouvidos e praticam as mensagens do espírito de profecia, terão energia para as últimas horas deste mundo, ok? Esta não é uma realidade que é bonita de se ouvir. Fica dentro do navio, não saia do navio, não abandone esta igreja. Agora o navio vai nesta figura aqui que estamos usando, vai representar a igreja. Não haverá necessidade de formar uma nova igreja. Esta é a última igreja organizada. Daqui sairá o grupo dos 144.000, mas é para ficar. Parece que vai afundar, mas não vai levar à morte dos seus membros. A estrutura vai ruir, uma hora vai bater de frente, né, com outras organizações mais poderosas, né, guiadas pelo inimigo. Então, não é a estrutura do navio que salva, é a
crença e a prática e obediência ao espírito de profecia nos últimos dias, na figura das exortações de Paulo, ok? Próximos versículos, tá? Se cita essa questão de vários dias sem alimento, por muito tempo o mundo ficou sem a palavra de Deus, tá? Então, espiritualmente, eles estão famintos, precisam se alimentar, e há um conselho também para os de dentro da casa, né? Para alguns prisioneiros injustamente sentenciados, talvez, que estão nesse navio. Olha, alimentem-se, ainda que ainda não ruiu a estrutura da igreja, é momento de preparação. Sejam as 5 virgens prudentes, é o momento de preparação hoje. Porque se deixarem para se alimentarem quando o navio bater, né, quando vier a lei dominical, quando o grito chegar, já será tarde, ok? Então, essa dualidade mundo-igreja, né, é bem representada na simbologia do navio. Versículo 34. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Uma mensagem de saúde como o braço direito na mensagem do terceiro anjo, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Vocês se lembram as profecias e as promessas de Deus? Passarás pelo fogo, pelo vale da sombra da morte, e eu estarei contigo, e nós seremos libertos das pragas, né, que cairão e caíram sobre o Egito e cairão sobre a Babilônia. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Quem deu o exemplo? O própria igreja, o próprio remanescente agradece a Deus e se alimenta. Ele dá exemplo de algo que é natural para ele, tá? E essa mensagem, ela vai mudar a decisão de muitos dos que estão ali nesse barco. Esse exemplo, esse legado de mensagem de saúde, de cuidado, né? Na essência, é a mensagem de como Jesus tratava as pessoas, se preocupava pela saúde mental, física, para depois trazer perdão e saúde espiritual, né? Então, como vai ser no futuro, né? Um rumor, né? É, simbolizado em Daniel 11, vai desmoronar o globalismo, né? Que o Rei do Norte está construindo. É o forte clamor, né? O derramamento do Espírito Santo vai levar ao mundo a olhar para Deus em algum momento, né? Assim como eles olharam para Paulo, vão olhar para os filhos de Deus e dizer, olha, eles estão com o Deus verdadeiro, ok? E tendo já todos bom ânimo, ou seja, se alimentam, respiram, a esperança volta, puseram-se também a comer. Ouviram a mensagem, né? Estão se alimentando. E éramos ao todo no navio 276 pessoas. Essa palavra representa pessoas, né? Alma vivente, não é um espírito por aí vagando. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando-o o trigo ao mar. Então, aqui ocorre algo que é aparentemente contraditório. Eles se alimentam, assimilam o alimento, estão recuperando energias, mas ao mesmo tempo estão lançando fora o trigo, perdão, a matéria-prima do pão. Então, muitos vão rejeitar e muitos vão aceitar. Como é que você joga fora o trigo, que é o alimento, né, para fazer o pão e sustento da sua vida? Então, aqui nós vemos o quê? Um vislumbre da chegada do fim, né? Do tempo de graça. O tempo de graça está chegando ao seu fim, descrito nessa parte da história. Todos estarão prontos para tomar a decisão a favor de Paulo ou a favor do eh, piloto, capitão, qualquer figura, e também junto com o dono do navio. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. É como se fosse um banco de areia, né? E consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio ali. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela maior ao vento,
dirigiram-se para a praia. O que que eles vão fazer aqui? Vão usar o vento, o engano, a essas guerras para avançar rumo a um lugar mais confortável, ok? Então, há quem diga, né, quando dois países entram em guerra, os dois perdem. Porém, quem está com uma motivação e alcançando seus objetivos com a guerra, ele está vencendo, ok? Então, nunca existe uma guerra apenas por um único motivo, né? Na arte da guerra, a gente percebe de que há um controle da informação, o engano, se vende que o inimigo é o outro lado, aquele que está atacando, né? O lado vítima, enfim, tanta coisa que a gente poderia falar. Então, perceba que tudo está indo tumultuado. Não chegaram em Roma, os ventos continuam, uma aparente praia, né? Uma bolsa de areia, né? Desculpem, tá? Um lugar onde poderia ancorar o navio. Dando, porém, num lugar de dois mares, encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, vejam, entre dois mares, né? Entre esquerda e direita, entre a tese e a antítese, o mundo vai encalhar. O navio vai convergir e achar a sua síntese, tá bom? E vai ficar estagnado ali no momento onde dirão acabou, né? Todo mundo tem o seu pão, sua Bolsa Família, e agora todo mundo será feliz sem ter nada, né? Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que não fugisse, escapando a nado. Havia uma responsabilidade, e aqui aparece o quê? Uma ordem de matar, uma lei, um decreto de morte vislumbrado nessa parte da história, né? E, sob o comando do centurião, se manda executar aos presos. Porém, né? Vejam a atitude de Paulo em alguns momentos atrás, ele estava querendo salvar todos, porque ele diz: todos se salvarão, tá? Então aqui nós vemos essas mentalidades em conflito, né? O engano, Paulo tentando dissuadir e pessoas tomando decisões, ou a favor de jogar o trigo para o mar, ou aceitando comer e se alimentar espiritualmente com o alimento de Deus, né? Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. As autoridades políticas, o que que eles vão fazer? Vão algumas entender que foram enganadas e vão, não sabemos se muito tarde, né, ainda haverá graça para elas, para algumas delas ou não, mas elas vão, em alguns lugares, né, juízes em julgamentos, autoridades vão reconhecer que Paulo, que a igreja, que os remanescentes serão inocentes, tá? Pelo seu testemunho, tá? É, e esse decreto de morte vai tentar ser executado depois, não no momento que edita a sugestão. Matem os prisioneiros para que eles sejam lançados ao mar e o navio tenha um rumo melhor, tá? Então, versículo 44 adiante. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra. Alguns nadando, tinham forças, outros usando tábuas, ou seja, qualquer legado, né, e inclusive questão material do mundo será usado para tentar não se afogar. E aí pode ser o quê? Qualquer ferramenta, né, do sistema atual, do mundo, da maneira como ele foi estruturado para tentar salvar. Estamos chegando ao fim do nosso estudo. Pedimos desculpas pela interrupção, mas eles chegam a um lugar muito interessante. Capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava de Malta. Malta, fazendo referência a uma localidade que, no tempo atual, desde que surgiram os chamados Cavaleiros de Malta, publicamente conhecidos, mas não identificados publicamente, né, quem são,
alguns governantes se autodefinem como sendo cavaleiros de Malta. Ou estamos usando a palavra de forma direta, né? Não estamos trazendo aqui simbologia. Então, esse grupo de pessoas, os Cavaleiros de Malta, são o grupo armado, o exército da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Em conexão com a agenda da besta que surge do mar. E eles são os que habitam em Malta, né? São chamados de bárbaros. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, né, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Que interessante, né? Esses bárbaros que têm uma conexão, não sei se lembram das tribos bárbaras que ajudaram a minar, né, e a destruir o Império Romano. Há uma conexão com Daniel 2 aqui. Então, esses homens eh, que por um tempo cederão a sua autoridade para Roma e depois de perceber o engano, em vingança destruirão a Roma, estão aqui sendo descritos e identificados pela palavra bárbaros, tá? É, é paradoxal, né? Enquanto está caindo a chuva, eles estão acendendo uma fogueira. E aqui o elemento de fogo e da chuva, né? Tentando trazer conforto físico para esses homens. Chuva seródia, o alimento já foi dado, esse alimento já foi assimilado no corpo, a energia deles voltou, então essa chuva vai trazer o quê? Vitalidade, tá? Então há uma alegoria aqui para o derramamento do Espírito Santo, né? Através da chuva seródia. E essa aqui é uma ilustração onde alguns foram nadando, outros se segurando em algumas ferramentas do tábuas, restos do navio, e em meio à chuva, em meio ainda à tempestade, né? Algumas pessoas acendendo fogo para poder o quê? Lutar contra o frio do mar e o frio daquela região, tá? Então, vamos adiante, versículos 3 e 4. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, eles estão dizendo assim, né? Esse homem é assassino, Deus está fazendo justiça com ele, ele vai morrer. Essa víbora, né? Está trazendo justiça divina, se salvou do mar, mas a justiça divina é implacável, ele vai morrer com o veneno da víbora. Então, esses bárbaros, esses homens que estão entre o engano e entre reconhecer o engano, né, esses que vão fazer ruir a estrutura de Roma, eles têm essa conexão ambivalente, né? Ora estão com Roma, ora estão dando opinião a respeito de que Roma estava errada, tá? Então, eles constituem e podem constituir as 10 nações que entregarão o seu poder durante uma hora para a besta de Apocalipse 17, né, junto com a prostituta que está montada nela. E depois vão retirar esse apoio e esse poder quando perceberem o engano e sairão para destruí-la, tá? Então essa figura dos bárbaros é muito interessante. Porém, ele, Paulo, né, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Quem estava protegendo Paulo? Nós sofreremos situações difíceis, né? Calamidades, sofreremos ameaças, mas nossa saúde será preservada miraculosamente, né? Se Elias foi alimentado pelo pão, né, por carne e ele tinha água garantida, os anjos de Deus trarão o nosso alimento no futuro, quando não teremos conta, salário, não teremos nenhum vínculo com o sistema. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha a mudança, né? Olha o testemunho. Muitos apenas vendo o milagre da saúde de Paulo, muitos vendo as características do terceiro Elias, né? Sangue puro, o corpo é a sua mente, né? Um
verdadeiro crente vivendo a mensagem do terceiro anjo, o braço direito, né, a mensagem de saúde, será o suficiente para levar a muitos à decisão correta. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Plúbio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de dissenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Deus vai permitir que os seus filhos realizem milagres, porque ele, Jesus, em nome de Jesus, eles terão esse poder, né? Com o Espírito Santo neles. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo-nos de prosseguir viagem, nos propuseram a bordo tudo que era necessário. E nós terminamos a história, né, dizendo: ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, um tempo profético específico, né, literal para os últimos dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento do sul em 2 dias, chegando a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que se que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Haverá um encontro final com Roma, mas o tempo de graça terá terminado e todos terão tomado a sua decisão. Ellen White vai comentar um pouco, e nós terminamos com essa citação, né? Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa de que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, abandona o navio, né, da igreja, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado, na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar e, por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Haverá uma troca de bandos dentro da igreja e no mundo. Alguns centuriões aceitarão a verdade, outros não, e irão de frente para o seu final. Que Deus nos abençoe, porque mais uma vez nós temos clareza do que vai ocorrer, nós temos a promessa do livramento e que nós possamos permanecer no navio, porque daqui sim sairá a igreja vencedora. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos mais uma vez a oportunidade, embora as dificuldades tecnológicas, de poder termos estudado a tua palavra mais uma vez. Obrigado pelas parábolas, pelas ilustrações, pelas histórias que o Senhor conduziu no passado, como claras projeções proféticas a respeito do futuro. Podemos confiar na profecia, porque ocorreu no passado, se cumpriu e da mesma maneira será hoje. Que permaneçamos no bando correto, na igreja, e preparemos nosso caráter para o grande dia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.